Bom dia! Hoje é o dia 68 da leitura do livro de Eclesiastes. Vamos tomar um café juntas? Estou aqui. Você vai assistir uma gravação do verso 18 do capítulo 3, porque eu estou de férias. Mas antes de estar de férias, eu estou gravando aqui para manter o meu compromisso com você da leitura diária de um verso do livro do Rei Salomão, ok? Então vamos à leitura do verso 18. Ele diz assim: disse comigo no meu coração a respeito dos filhos dos homens. Então, disse comigo no meu coração, pensando, a respeito dos filhos dos homens. 2 pontos. Deus assim os prova, para que vejam que são em si mesmos como os animais. Ele está dizendo aqui que Deus nos coloca à prova para que a gente perceba que nós somos iguais aos animais, que nós não somos diferentes dos animais, Então, na perspectiva sistêmica, ele toca em algo muito essencial, que é menos. Lembra de ser humilde perante a vida. Você não é superior a ninguém. Você vai nascer, você vai viver e você vai morrer como os animais. Assim é a vida. Então, o ser humano, o Hellinger já dizia que o ser humano, apesar de ter essa consciência do que está acontecendo, a gente se submete às mesmas leis que regem todos os seres, desde as células mais pequenininhas. E quando esquecemos disso, quando a gente acha que é superior, que é melhor do que o animal, a gente cai na ilusão do controle. A gente cai achando que pode controlar tudo. Então, o que faz o sistema? O sistema devolve a gente para o nosso lugar, lembrando que a gente também faz parte da natureza, que a gente compartilha a mesma origem, que é a vida, e que a gente não está livre e não está fora do ciclo de vida e morte. Então, como os animais, nós temos instintos, eles têm instintos, os animais têm instintos, nós também temos instintos. Cadê aquela intuição? O que é aquela intuição? É o nosso instinto falando com a gente, A gente tem pulsões, a gente tem limites. Então, o que a visão sistêmica nos convida a olhar para essa nossa natureza instintiva. Ela nos convida a integrar essa natureza instintiva que, com o tempo rápido que a gente vive, a gente se desconectou de alguma forma. Salomão já dizia isso há 3.000 anos. Então, o ser humano, círculos, rodamos em círculos, repetimos. Então, a gente precisa aceitar que dentro de nós vive a nossa consciência, a luz da nossa consciência, mas também vive a força animal, que é o corpo, os desejos, as necessidades desse corpo durante a vida, Então, nós temos essas duas coisas e não somos nem melhores nem piores, somos só diferentes. É isso, do ponto de vista sistêmico. Do ponto de vista filosófico, Nietzsche nos dá um exemplo maravilhoso, que ele fala do rei Dionísio. Então, ele fala do espírito dionisíaco, ele chamou. É uma força vital que nos liga ao instinto, que liga o instinto ao corpo,
Essa ligação do instinto e o corpo nos liga ao pulsar da natureza. Então, para Nietzsche, a grandeza humana não estava em dizer, não, eu sou super esclarecido, eu não tenho nada de animal em mim, mas, ao contrário, está em celebrar o fato de nós termos esse impulso, esse instinto animal dentro de nós. Isso é uma celebração, não uma negação, né? O rei Apolo, o deus Apolo, estou com o rei Salomão na cabeça, o deus Apolo, que é o oposto do Dionísio, porque o Dionísio é instinto, é prazer, é físico, né? É a bebida, é o rei que come muito, a representação lá na Grécia, eu fui visitar, o museu estava lá, a escultura do rei Dionísio, ele comendo uvas numa mão e na outra ele está segurando uma taça de vinho, ele está nu ali. Então, esse é o Dionísio, né? Que é um instinto, que é a vida. E o rei Apolo, ele representa Deus Apolo. O Deus Apolo representa a razão e a forma, né? Então, são as duas coisas que vivem em nós e que os gregos representaram como deuses. Lamento a confusão, mas são deuses da mitologia grega. Schopenhauer, que é outro filósofo alemão, ele viu que a vontade que a gente tem de viver é algo comum a todos os seres. Todos os seres. Se aparecer um perigo, um cachorro, um carneiro, qualquer animal, um passarinho, ele não vai lá, porque ele quer continuar vivendo. Então, essa vontade de viver está em todos os seres. Nas plantas, às vezes uma planta tem um machucado, um arranhão, cai uma folha, mas ela se recupera, ela continua no seu ciclo de vida, né? Então, essa vontade cega de viver é o que nos move, né? E também é o que nos aprisiona. Vamos falar disso. Então, reconhecer que a gente não é diferente dos animais no aspecto, esse aspecto de reconhecer que nós somos diferentes dos animais pode trazer a humildade, né? E a compaixão no nosso coração. Eu tenho 2 animaizinhos, hoje estou enrolando a língua, lamento muito, vou tentar falar mais devagar. Tenho 2 animaizinhos aqui que são 2 seres incríveis, são inspiradores. São 2 e cada um é de um jeito, é incrível. E são 2 cães, né? Simone Weil, que é outra filósofa que eu gosto muito de ler, ela lembra que a verdadeira grandeza ela usa essa palavra, suportar a condição humana sem tentar fugir dela. A verdadeira grandeza está em suportar a condição humana sem tentar fugir dela. E a gente se reconhecer que a gente faz parte de algo maior, né? Tem algo muito maior que a gente, que está funcionando, que está vivendo, que está pulsando. Então, para a gente não se colocar acima, né? Para a gente se colocar como parte da vida, né? E desfrutar dela, né? Se a gente conseguir se sentir parte, é um exercício espiritual profundo, segundo a Simone Weil. Eu lembro que numa constelação, eu tive uma moça que chegou com um desprezo imenso pelo pai dela. Ela chamava o pai de animal, porque ele era violento, batia nela, batia na mãe, batia no irmão, ele era muito violento. Então, o representante do pai se colocou ali de uma forma muito dura. Claro que o representante ouviu isso e já se colocou no papel bravo, selvagem, né? Mas aí nós fomos olhar a história da infância desse pai, que foi um menino órfão,
foi criado na rua, no meio da miséria, e que ele precisou ser uma fera para poder sobreviver. Tem que olhar a história toda. Então, quando essa filha pôde olhar para esse pai como um ser humano, como ela, não como um animal, e que ele carregava uma dor imensa, esse era o instinto de sobrevivência dele, algo dentro dela se transformou. E ela pôde dizer para o pai dela: pai, você é o pai, apesar de tudo, você é meu pai, e eu sou sua filha. Recebi a vida de você e da mamãe. Eu venho de você. Né? Então, esse reconhecimento do pai como a fonte da vida dela, só isso, sem julgar. Claro que é muito difícil, é muito fácil para mim dizer sem julgar, quando não sou eu que estou apanhando. Claro. Mas talvez, se a gente entender, a gente pode sair de lado, né? Se esquivar, se afastar um pouquinho para não levar, né, a surra, ou, enfim, ela já era adulta, não precisava mais. E podia sentir compaixão por esse pai, pela vida dele, né? Não que a gente vai desculpar a violência, de jeito nenhum. Isso é responsabilidade dele e ele tem que pagar um preço pela violência, com certeza, né? Mas, de certa maneira, ela devolveu a humanidade a esse pai, né? Tirou dele o olhar que ela tinha de crítica. E, paradoxalmente, quando ela aceitou esse animal pulsando dentro do pai, essa ferocidade toda, que era a estratégia de sobrevivência desse pai, ela mesma se tornou mais humana, mais suave. E ela pôde se afastar. Não precisa apanhar, e não precisa... Mas é o pai, essa é a realidade, né? Tem um livro que chama-se O Coração das Trevas. Então, o que acontece? Um homem civilizado, por acaso, né, pelas coisas que acontecem, acaba no meio da selva. Ele era um homem civilizado, da cidade. E aí ele descobre o que ele tem que fazer para sobreviver, né? E aí ele usa o instinto dele. Ele tem que virar animal ali, tem que cheirar, tem que tocar, tem que descobrir o que pode comer, o que não pode comer, qual é a planta que pode, a planta que não pode, né? Então, chama-se o Capitão Kurtz, o nome do personagem. Então ele encarna essa fusão entre o humano consciente e o instinto primitivo. Tem outro filme também, tem um filme, isso é um livro que eu falei, agora tem um filme que chama A Fera da Selva, onde o protagonista do filme, ele vive esperando um destino grandioso e ele ignora os instintos básicos dele de viver. Ele não se entrega, ele não faz uma relação amorosa. E aí, no fim da vida, ele percebe que a vida passou e que quando ele tentou se distanciar desses instintos, ele se distanciou da condição humana. Ele perdeu o contato com a essência dele. Tem alguém aqui me pedindo colo. Pronto. Ele vai ficar um pouquinho aqui no meu colo junto com a gente, senão ele fica puxando a minha roupa. Então, perguntas para a gente se fazer hoje com essa leitura. O que em mim eu chamo de animal e falo, não, esse instinto é muito... Não, esse instinto não. O que eu reprimo? E qual instinto... Mas tem outro instinto, por exemplo, a força da leoa, a sagacidade da raposa. A gente usa muito isso. A inteligência da coruja, a sabedoria da coruja. Em que momentos a gente esquece que faz parte da natureza, né? Como se a gente tentasse viver... será que a gente está tentando viver se sentindo superior à natureza?
Como seria eu me reconciliar com essa minha parte fera, animal, né? Sem perder a consciência, né? Dionísio e Apolo vivendo juntos dentro de mim. Como seria? Então, você está assistindo essa gravação, ela vai subir, você vai assistir ela gravada, também vai ficar gravada. Como sempre, eu peço que você compartilhe esse saber que eu estou entregando para equilibrar o dar e o receber, para que mais pessoas possam acessar a sabedoria do Rei Salomão, possam compartilhar e possam viver esse conhecimento que ele está nos dando aqui, né? E se você não pode assistir o vídeo, você pode receber toda a transcrição desse vídeo no grupo do WhatsApp. Para você entrar no grupo do WhatsApp é muito simples. Aqui em cima, na minha bio, tem um desenho de um clips. Você clica nesse clips e vai abrir uma série de links. Um deles é Rei Salomão, cá entre nós. Você clica e você já está dentro do grupo. Se você está vendo aqui hoje pela primeira vez, já entra no grupo que você vai receber a transcrição do vídeo de hoje em seguida. Tá bom? Então, vamos para a nossa meditação de encerramento. Vamos fechar os olhos. Só inspira e solta o ar pela boca bem devagarzinho. Isso. Centra, acalma. Imagina que você está numa floresta. E aparece um animal do seu lado. Talvez seja um lobo, uma loba, um leão, uma coruja, um cavalo. Veja que animal é o seu animal de poder que aparece aí do seu lado. E você recebe a mensagem desse animal que vive em você. Ele diz assim, você agora só ouve o que o animal vai te dizer, eu vou falar, ok? Eu te mantenho vivo, eu te mantenho viva. Eu sou a sua força, eu sou a sua pulsação. E agora você agradece esse seu animal interior. E você permite que ele caminhe junto de você, é o seu animal de poder. Ele não caminha nem na frente, nem atrás. Ele caminha do seu lado. Né? E sente. Você é um ser humano, mas também faz parte da vida. Você faz parte da vida que pulsa em cada um de nós, em cada ser vivo. Nesse encontro tem humildade e também tem grandeza. Vou repetir o verso do Rei Salomão. Ele diz assim, disse comigo no meu coração, quanto aos filhos dos homens, é para Deus prová-los e para que vejam que são para si mesmos como os animais. Vamos com o nosso animal de poder hoje. Eu espero que o seu seja poderoso, porque eu tenho certeza que ele te guia lindamente por essa vida. Um beijo carinhoso. Nos vemos amanhã com o Rei Salomão cá entre nós. Bom dia. Desfrute.